bem vasto, tanto que há um tempo atrás eu já falei sobre isso. Mas hoje essa palestra vai ser mais a nível assim, de um depoimento. Todos os nossos sentimentos e os nossos pensamentos estão ligados com a saúde ou não do nosso corpo. Cada célula do nosso organismo recebe a energia que nós movimentamos com o que sentimos e a maneira que lidamos com esses sentimentos. Nós somos um somatório das funções fisiológicas, emocionais, mentais e espirituais. Está chovendo na minha cabeça. Quantos de nós já não passamos pela experiência de procurar um médico e depois que ele faz todos os exames, inclusive os de laboratório, ele nos diz que não temos nada? Como assim eu não tenho nada? A minha garganta dói, o meu coração dispara, eu não consigo ouvir direito, as minhas costas, a minha coluna. Nós estamos sentindo, como assim eu não tenho nada? Então isso caiu do céu? Não. Todos esses sintomas, e o médico muitas vezes procura amenizar, dando medicação, e os sintomas retornam. Chama-se somatização. O objetivo principal dessa palestra, gente, quando eu pensei em fazer, é o seguinte. Eu fui no médico há um mês atrás, mais ou menos, e ele pegou os resultados dos meus exames. Eu não sei porque que chega uma idade que eles começam a pedir mais exame do que o normal. E ele me perguntou o que eu tinha feito para que os níveis de gordura e glicose, que estavam altíssimos em agosto do ano passado, reduzissem da maneira que foram reduzidos. Eu não sei de onde eu tirei coragem, porque esse é o tipo de assunto que muitas vezes a gente não conversa com o médico. Eu disse para ele que eu estava curando a minha alma. Eu não preciso dizer para vocês, né, que o médico fez um ar de ironia. Porque assim como tem um grupo já de médicos que acreditam que esse processo existe, da relação dos sentimentos com as doenças do corpo, esse me pareceu que não era um deles. Ele riu e disse assim, como assim? Como quem diz, né, tu tá ficando maluca? E o meu médico é na frente do Santa Teca, na Boqueirão. Eu estava correndo um risco sério de ser encaminhada, atravessar a rua. Daí eu expliquei para ele, porque ele é o mesmo médico que me acompanha desde agosto, que foi quando foi diagnosticado uma alteração na minha glicose. Nessa época eu também tive o mesmo comportamento que a gente tem com os médicos da terra, com a entidade do baiano aqui. Porque quando eu fui cumprimentar ele na hora do abraço, eu estava realmente muito preocupada com aquela alteração. O baiano disse assim para mim, tu não tem diabetes. E eu teimei. Eu pensei, mas como assim não tenho diabetes? Os exames estão constatando isso. Voltando para a consulta médica, o médico realmente queria pôr com a mão. Porque daí ele disse assim para mim, então eu já sei. Agora eu vou dizer para as criancinhas que eu atendo, que elas procurem curar a alma. As criancinhas que já nascem com diabetes. E ele me perguntou como é que eu entendia isso. Das crianças, das doenças congênitas, né? E eu disse para ele, são pessoas, que eu não podia dizer espíritos, né? Ele já estava comigo até aqui. Que não curaram a alma lá atrás. E agora elas estão nesse processo. Quando eu fiz esse
autoestima estava baixa. Eu estava passando por um momento de uma preocupação imensa em agradar aos outros. Tudo que eu podia fazer para me boicotar, eu fazia. Resumindo, eu não estava cuidando de mim com doçura. Aonde estava ficando essa doçura? No meu sangue. Esse processo de curar a alma inclui, hoje eu me permito. Hoje eu sou mais verdadeira. Hoje eu não dependo tanto da aprovação. Isso, gente, é uma realidade. Porque é assim mesmo que funciona. As doenças congênitas nada mais são do que a continuidade dos processos mal resolvidos lá atrás. Ah, então quer dizer que eu vou ficar doente se eu já tenho isso, vamos dizer assim, como karma. Não vendo karma como punição, gente. Sim e não. A intensidade com que essa doença vai chegar ou não vai depender única e exclusivamente de nós, da nossa conduta. A misericórdia divina possibilita passar por isso ou não. Depende só de nós. Às vezes, muitas vezes a gente ouve falar que a cura está dentro de nós. E como nós estamos num momento de aflição, assustados até com determinada doença que aparece, a gente não acredita. Foi só curando a minha alma, eu ainda estou nesse processo. Não vou encerrar isso nessa encarnação. Que a minha autoestima aumentou. E só quem se ama resolve se cuidar. E foi me amando, claro, que eu fiz a dieta, que eu faço exercício. Mas esse processo do sentimento ligado à doença do corpo físico é verdadeiro. Como é que a gente acha, onde a gente acha que vai estourar quando temos acessos de raiva? Isso vai sendo depositado em algum lugar do nosso organismo. Ciúme, amor obsessivo, inveja, julgamento. O nosso corpo não foi feito para suportar isso. E como uma panela, um dia explode. Aí aparecem as doenças. Um exemplo, quando eu estava falando das doenças congênitas. Um fígado no corpo espiritual pode trazer uma marca. E no corpo saudável, no corpo físico, ele pode ser saudável. Se essa doença, essa marca que está lá no corpo físico, vai se manifestar no corpo espiritual, vai se manifestar no corpo físico, vai depender somente do movimento que eu fizer para isso. Muitos processos de doenças não são interrompidos para que nós possamos descobrir o que realmente está estragando a nossa vida. Quando a gente aprende a associar a doença ao sentimento, a gente começa a descobrir o que está desencadeando a doença. E daí a gente descobre que essa doença nada mais é do que o nosso corpo pedindo socorro para que encontremos a verdadeira saúde, que não é a saúde do corpo físico. A verdadeira saúde é a saúde da alma. Nós somos responsáveis pela nossa saúde
pela nossa doença. E não é perda de tempo entender o porquê das nossas doenças. Quando eu falei a questão lá da consulta médica, eu esqueci o ponto mais importante de toda essa história. Eu fiquei sabendo disso hoje. Depois que o médico conversou comigo, daí como a gente já está há muito tempo nesse processo, ele perguntou se eu era espírita. Aí eu fui me atrevendo, né? Fui falando. Hoje eu descobri, quarta-feira passada, ele esteve aqui. Como é que eu descobri isso? Porque a secretária dele ligou, que ele pensou que tinha vindo do centro espírita errado. Porque como eu disse que eu ia palestrar justamente sobre isso, e era na quarta-feira passada que eu tive um problema e não pude estar, ele não me encontrou. Eu acredito que de verdade esse médico já estava pronto. Ele só veio. Aquele foi um momento assim para ele perceber. Eu acredito que ele vai começar, se ele já não faz, só estava me testando para ver até onde eu sabia, a usar isso. Eu fiquei muito feliz. Eu até pensei que hoje ele fosse vir novamente. Porque a informação que me foi dada é que ele voltaria, só que ele pediu que eu não identificasse, claro, né, que eu não falasse, que ele não acreditava em nada disso, e que ele estava mudando de ideia. Uma coisa que é muito importante deixar claro, é que mesmo sabendo dessa ligação dos sentimentos, dos pensamentos, tudo isso, todas as doenças do corpo físico surgem no nosso mental, nós não deixemos de procurar os médicos da Terra e fazer o tratamento conforme eles indicam. O legal é que junto com esse tratamento a gente procure a chamada medicina alternativa, que é o atendimento da psicoterapia, os florais, a acupuntura. Porque esse tratamento alternativo, ele vai movimentar exatamente esse ponto, que é a ligação, né? A acupuntura, ela atinge os pontos onde tem essa ligação da alma com o corpo físico. Aqui eu relacionei, tem que vir mais pra cá, continua chovendo dentro de mim, algumas doenças com os sentimentos, mas tem um livro maravilhoso que é Diga-me onde dói que te direi por quê. Ou é o contrário. Que fala claramente sobre isso. Esse livro é sensacional. Foi dele que eu tirei essas informações. Dificuldade de visão. Quando não queremos enxergar as necessidades necessárias na nossa vida. Problema de fígado, raiva, em algum lugar vai estourar, gente. Não aceitação. Problema na vesícula, como tem acontecido hoje em dia, das pessoas terem cálculo na vesícula. Eu conheço um monte de gente. Isso é repressão de sentimentos. Tuberculose, as mágoas, as tristezas, não permitir-se dar espaço à alegria, problema no joelho. Eu tenho certeza que cada um está indo lá no seu corpinho e vendo, né? Ah, então é isso. Daí, se a gente tem dificuldade em aceitar que é esse o problema que causa essa doença, é problema no rim, no fígado. No joelho, dificuldade de ceder. Aceitar algo ligado à relação com o outro. Estômago. Sabe quando o estômago pega fogo? O meu pega. Apego e controle.
E eu nem sou controlador. Passo. Excesso de preocupações. Rins. Medo. E não é só o medo do externo, né? Normalmente a gente associa medo que a gente tem medo do outro. Não. A gente tem medo de perder o controle. Medo de se conhecer e ter que admitir dificuldades próprias. Problemas de rins também está associado à culpa. Os pulmões, como lá na tuberculose, tristeza, coração, tristeza, amor obsessivo, ódio, em algum lugar vai estourar, gente, eu repito. Culpa. Problema de pele, dificuldade de relacionamento, intestino, raiva contida, músculo, ossos e cartilagens, muita angústia guardada. Tireoide, excesso ou falta de vontade, obesidade e câncer, enfrentamento, problemas gastrointestinais, fuga. O interessante é que quando eu fui no médico lá em agosto, eu acho que até vou dar um testemunho na igreja evangélica, gente, porque eu já estou falando igual as evangélicas dão testemunho. Apareceu tudo em mim. Então eu deduzi, eu estou gritando, porque eles estão fazendo sinal para mim, que eu tenho que falar mais alto. Que eu estava assim, uma coisa mais séria do mundo, né? Porque apareceu alteração na glicose, alteração no colesterol, nódulo no seio, problema de cor, eu não tinha mais lugar. Faltava corpo para tanto sentimento. E eu só estava movimentando sentimento que não era amigo meu. Hoje, eles ainda estão ali. Mas num processo, ou de desaparecer, ou o nódulo não é maligno, a glicose baixou. Até eu tenho aqui uma observação quanto à diabetes, que caiu como uma luva. Vida sem doçura. Se eu não consigo expressar doçura, se eu não consigo me tratar com doçura, como eu falei, essa doçura vai ficar acumulada em algum lugar. E vai entupir sim as minhas veias, e eu vou infartar sim. Hoje não tem musiquinha, então eu não sei que horas são. Nós temos que lembrar o mais importante de tudo isso. Nós somos seres divinos. Cada um de nós. E fica uma pergunta. Deus adoece? Como seres divinos, vamos fazer um movimento para que nós também não adoeçamos. E quando a gente perder o controle no sentimento, vamos lembrar que se não pelo outro, pelo nosso irmão, por nós mesmos. Que qualidade de vida nós queremos. Lembre-se, somos divinos e Deus não adoece. Obrigada, gente.